Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 111. Pergunta: que é o que se dará com os sistemas médicos que, do ponto de vista terapêutico, dividem os homens, notadamente com os sistemas chamados alopatia e homeopatia, sendo este último aquele que, por meio de experiências no homem são, determina os sintomas morais e os sintomas físicos e mórbidos? Resposta: todos os sistemas médicos terão que se unir para formar um único que se aliará ao magnetismo humano e ao sonambulismo magnético, prestando-se os 3 mútuo apoio e constituindo o arsenal onde o homem irá buscar armas para combater a moléstia e restituir a saúde a seus irmãos. O princípio dos contrários, o dos semelhantes, o magnetismo humano e o sonambulismo magnético são do domínio das leis da natureza. Compete ao homem aprender, por estudos teóricos e experimentais, o caso em que deve empregar de pronto tal ou tal meio. A esse estudo é que tem que se aplicar para restabelecer no organismo o equilíbrio desfeito e a harmonia das forças vitais quando perturbada. Remonte ele à origem do mal. Sobretudo, procure sempre a causa moral em todas as dores físicas, dores orgânicas, bem entendido. Aquele que quebra um braço não pode acusar nenhuma dor secreta ou maus pendores. Porém, nos inúmeros males que afligem a humanidade, pesquisai bem o fundo dos corações e das consciências, e encontrareis a raiz dessa árvore que se estende por todos os membros. O coração ou a alma quase sempre estão atacados. Daí a perturbação do sistema nervoso, fonte de todas as enfermidades, de todos os sofrimentos. Perscrutai os antecedentes do que sofre, e muitas vezes descobrireis o pesar oculto de uma ação, um acontecimento que interessou a saúde, viciando o sangue que devia circular puro nas veias. Médicos, isto é, todos vós que vos consagrais a aliviar os males dos vossos irmãos, sede clarividentes e não apliqueis o remédio na chaga do doente à guisa da criança que pensa um boneco, representação para ela de um homem. Número 112. Pergunta: em face destas palavras do versículo 10º do capítulo 8º de Mateus e do versículo 9º do capítulo 7º de Lucas, em verdade vos digo que ainda não encontrara tão grande fé em Israel. Quais são, tanto com relação à época em que Jesus falava a seus discípulos, como em relação à época atual do Espiritismo, o sentido e o alcance deste versículo 11 do mesmo capítulo 8º de Mateus? Também vos digo que virão do Oriente e do Ocidente muitos que terão lugar no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Resposta: essas palavras encerravam um ensino visando destruir no espírito dos judeus a ideia de que só eles eram filhos de Deus e tinham direito às graças divinas. Por aquela forma, Jesus lhes ensinava que, seja qual for o homem, venha de onde vier, se tiver fé, é verdadeiramente filho de Deus. Que, ao contrário,
os que pertenciam à grande família judaica, acreditando-se privilegiados, seriam repelidos se não seguissem o caminho que o Senhor traçou e Moisés lhes mostrara, chamando-os à prática do amor de Deus e do amor ao próximo. Os espíritos, anjos do Senhor, descem até vós para vos ajudar no desempenho dessa missão, indicando-vos o meio de consegui-lo. Sede dóceis e, sobretudo, sede prudentes, por isso que demasiada precipitação poderia demorar a cura. Como médicos, tendes um tratamento importante a fazer. Consultai-vos mutuamente e procedei de acordo todos. Restituí assim a luz brilhante àquela que quer propagar a luz e fenece nas trevas de que se cercou. Estas palavras foram mediunicamente ditadas no mês de maio de 1862. O Senhor tudo criou puro e purificará tudo o que se viciou. A Igreja do Cristo tem por templo o vosso planeta. Por fiéis, todos os homens que praticam a sua moral simples e sublime. E por sacerdotes, todos os corações puros que arrebanham os espíritos que se transviaram, para os reconduzir àquele que empunha o grande cajado de pastor. Número 113. Pergunta: quais o sentido e o alcance destas palavras do versículo 12 do capítulo 8 de Mateus? Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. Resposta: os que receberam a palavra do Senhor e dela não fizeram o uso que deviam fazer, serão repelidos e compreenderão claramente o erro em que caíram. Quantos já houve e quantos há que choram as faltas cometidas e que se acreditavam salvos pela única razão de se julgarem com o direito de absolver ou de condenar? É que foram pesados nas mesmas balanças em que pesavam os outros. Quanto às palavras prantos e ranger de dentes, sabeis que, alegoricamente, aludem aos sofrimentos e torturas morais, às expiações que, visando exclusivamente seu aperfeiçoamento moral e seu progresso, o espírito tem que sofrer e sofre na erraticidade, de modo apropriado e proporcionado aos crimes e faltas que cometeu. Sim, falando-se de sofrimentos, sempre se devem entender os sofrimentos morais do espírito culpado e arrependido, inevitavelmente seguidos da reencarnação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.